Queridos, vamos abrir, por favor, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 14. Aleluia, né? Vamos orar então. Senhor Jesus, em teu nome, nós aqui abrimos os nossos corações, Senhor, na tua presença. Ó Pai, te rogamos, fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações, ó Deus, descortina para nós a tua palavra, que nós possamos ser transformados pelo teu amor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós falamos, né, o pastor Aloysio falou no culto da manhã, sobre o viver no caminho da excelência, né, no caminho do amor. A gente precisa viver com excelência o caminho excelente, amém? E esse caminho excelente é o caminho do amor. E nesse mesmo espírito aqui, nós temos, né, nesse versículo 14 da segunda epístola de Pedro, diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém? O Senhor, Ele busca em nós, Ele busca encontrar em nós, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E parece algo tão difícil, né? Tão inatingível. Mas se o Senhor busca isso, é porque Ele pode encontrar isso. Como? Porque Ele mesmo vai fazer em nós. Amém? Ele mesmo vai operar em nós, só existe essa forma. Mas em nós, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor opera em nós o querer e o realizar. Então é muito importante o nosso coração, ele desejar, ele almejar, ele querer viver esse caminho de excelência, com excelência. Amém? E o próprio apóstolo Pedro, ele na sua primeira epístola, também no capítulo 3, eu queria que você voltasse umas páginazinhas para trás. Ele fala um caminho, ele fala de uma forma da gente poder ser encontrado desse jeito, em paz, né? Em paz. Tem a paz interior, essa paz começa por uma paz interior que só o Senhor pode dar, e essa paz ela continua aqui do lado de fora, né? Porque a gente tem que viver em paz, né? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: vivei em paz com todos, na medida do possível vivei em paz com todos. Então a gente precisa viver em paz com aqueles que estão à nossa volta, seja dentro da nossa casa, seja no nosso convívio cristão, seja no nosso convívio do lado de fora, no trabalho, na vizinhança, onde for. A gente precisa viver em paz. E esse sem mácula também começa aqui dentro, né? Jesus, ele nos limpa, nós aceitamos Jesus, Jesus nos dá o poder sobre o pecado. O seu sangue nos lava do pecado, nos lava da contaminação. Mas para a gente continuar sem mácula, a gente precisa externalizar isso tudo. A gente precisa viver em paz. A gente precisa viver em santidade para manter a nossa vida sem mácula. Irrepreensíveis. Irrepreensíveis resume tudo, né? Quer dizer, a gente tem que ser irrepreensível, começando aqui dentro, irrepreensível até pelos nossos pensamentos, gente. Pelas nossas atitudes. Se a gente já for irrepreensível aqui fora, né? Porque o pensamento, Deus perscruta, mas
necessariamente vocês não sabem o que eu estou pensando aqui agora, mas o Senhor sabe. O meu testemunho, ele pode mostrar uma irrepreensibilidade, mas o meu pensamento é só o Senhor. Então tem que ser irrepreensível aqui dentro, né? Coração, mente, e temos que ser irrepreensíveis nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Então aqui Pedro, o apóstolo Pedro, ele que foi um homem que a gente pode dizer assim, tão humano, né? Em quantas passagens bíblicas a gente se identifica com Pedro, porque Pedro, ele agia muitas vezes impetuosamente. Aquele dia mesmo que Jesus foi ser preso, que ele cortou a orelha de Malco, ele tirou a espada da bainha e ele queria defender o seu Senhor, porque ele amava o Senhor. E ele agiu, não pelo que ele tinha aprendido ali do Senhor, mas ele agiu como homem. E a gente se identifica com Pedro, e esse Pedro maduro, já com a maturidade espiritual, com a experiência de vida, ele deixou para a gente ensinos preciosos. Então aqui no capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário. Oi? 1 Pedro, eu falei, na primeira epístola, capítulo 3. Umas páginas atrás, mas é na primeira epístola. Não falei a primeira? Então, volta lá, desculpa. Nós lemos em 2 Pedro 3,14. E agora a gente vai ler em 1 Pedro também no capítulo 3, da primeira epístola, tá bom? O que confundiu o que eu disse, também no capítulo 3, né? Parecia que era do mesmo livro, mas não é. 1 Pedro, capítulo 3. Aqui, no início do capítulo 3, ele fala, né, sobre a família, sobre os deveres da esposa, deveres do marido. Né, depois você pode ler para aprender, mas não deixe de vir do Congresso da Família, porque nós vamos aprender muito no Congresso da Família, certo? Mas vamos falar de uma forma geral aqui. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8, a partir do verso 8, que diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com a mansidão e temor,
com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos. Bom, aí ele continua, mas até aí, o 17. Amém? Glória a Jesus. Né? Então, Pedro, ele dá aqui uma sequência de condutas que nós devemos ter no nosso relacionamento humano, né? No nosso relacionamento começando em casa, começando com as pessoas que estão mais próximas de nós. Hoje o pastor Aloysio falou sobre amor, e tem aquele versículo, né? Eu acho que é 1 Coríntios 13, versículo 7, que fala assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? O amor jamais acaba. É um versículo muito forte, né? Porque você, quando fala em amor, você só quer as coisas fáceis do amor, as coisas boas, né? De receber amor, de ser feliz. Mas o amor, na verdade, para você se relacionar, para você dar amor, você tem que estar disposto a isso mesmo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Né? Porque se você não estiver disposto a sofrer, você vai se desiludir logo desse amor. Porque não existe um amor, o único amor perfeito que a gente pode receber é de Deus. Né? O amor perfeito que faz para a gente é o amor de Deus, que é incondicional. O amor de Deus é incondicional. E ainda assim, quando o Senhor nos repreende, a gente fica meio chateado com Deus, né? Não é verdade? A gente sofre quando Deus nos repreende, mas Ele nos repreende por amor. Quer dizer, o amor, ele é dessa maneira, como está descrito em 1 Coríntios 13. Mas aqui, o apóstolo Pedro está falando em coisas para a nossa vida cristã, para a nossa vida no lar. Nosso relacionamento, como eu falei, no trabalho, o nosso testemunho cristão. Porque, infelizmente, muitas pessoas não têm dado bom testemunho. Não é verdade? A gente mesmo, nós que somos cristãos, a gente tem se surpreendido com pessoas que se chamam pelo nome de Deus e não têm dado bom testemunho. Então, muitas vezes, quando pessoas não crentes vêm falar, a gente fica, às vezes, sem argumentos. Mas não se preocupe, fique calado. Porque o que a gente vai argumentar? Não é que ele é pecador mesmo, não é porque ele diz da boca para fora, aí a gente começa piorando mais a situação, né? Então tem isso, então tem gente que ama a Deus, que crê em Deus, mas que na verdade não é verdadeiro, então a gente vai acabar entornando o caldo, né? Vai acabar sendo pior. Mas ele fala que nós devemos ter igual ânimo, nós devemos cooperar, devemos coparticipar do mesmo ânimo, devemos ter compaixão. Em vez da gente criticar, né, uma pessoa que a gente vê, às vezes com a fraqueza, às vezes com a necessidade, a gente precisa olhar com olhos compassivos. Tudo isso Pedro está falando aqui. Amar os irmãos, amar todas as pessoas, exercer misericórdia, ter coragem de ajudar, porque ajudar dá trabalho, né? Ajudar dá trabalho. Vou até usar como exemplo, Virgínia. A Virgínia tem uma vizinha de idade, né, Virgínia? Que não tem ninguém.
Então, ela e uma outra vizinha estão ajudando essa senhorinha de idade. Então, quantos momentos a Virgínia tem aberto mão, até de um serviço na própria casa. O marido está ali dizendo, né? E o marido está ajudando também, porque está abrindo mão, porque está permitindo, porque quantas vezes talvez ele quisesse até que ela naquele momento fizesse outra coisa. Não é verdade? Então, você, muitas vezes, para ajudar, você precisa ter coragem, porque você vai abrir mão de certas coisas para você poder ajudar. Não é fácil, não. E é aquela coisa, não é problema dela, é problema da vizinha, que tem idade, não tem ninguém nessa vida, mas ela se compadeceu. Então, isso é um testemunho. Eu não sei se essa senhorinha já aceitou Jesus, Virgínia, mas se ela não, ainda não, mas ela está vendo o amor de Deus através da Virgínia. Então, esse é um caminho de excelência, um caminho de amor. A gente precisa exercer misericórdia, mas a gente precisa ter coragem para ajudar. A gente precisa demonstrar afeto. A gente precisa demonstrar cortesia e amizade, com espírito de humildade. Isso tudo é muito difícil. Mas o Senhor, Ele está a postos, Ele está aqui ao nosso lado para nos capacitar, mas a gente precisa querer. Ele precisa que você abra o seu coração para permitir que Ele faça. Né? Em Colossenses 3, versículo 3 e 4, você pode ir para trás um pouquinho. A gente pode ler até o 2. Tá? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Esse versículo é lindo. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida no Senhor. É Ele quem vai nos capacitar para essa vida que Pedro descreve, essa vida para que o Senhor possa nos achar em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É no Senhor, e Ele está escondido dentro de nós. E a gente precisa deixar que o Senhor manifeste esse poder em nós. É preciso que a gente queira. O Senhor, Ele não comprou marionetes. O Senhor comprou pessoas vivas, pessoas que têm personalidade, pessoas que têm opinião, pessoas que têm desejos. Nós temos tudo isso. E para que Deus manifeste essa glória em nós, a gente precisa permitir que o Senhor manifeste essa glória. Que Ele nos capacite, que Ele nos dê a força para a gente viver dessa maneira. Mas não é fácil. Porque nós somos humanos e nós temos os nossos motivos, nós temos as nossas razões. E eu digo isso de cadeira, porque eu sou uma pessoa que tem uma personalidade forte. E eu quero que a minha vontade prevaleça. Essa que é a verdade. Mas o Espírito Santo que vive em mim, ele me aperta quando eu faço assim. E ele estremece dentro de mim. Porque muitas vezes, para haver a harmonia, para haver a paz, eu tenho que abrir mão disso. E por que a minha palavra tem que ser a última? Não é verdade? E eu estava outro dia conversando com uma pessoa, falando sobre o seu relacionamento. Mas nós brigamos muito. Nós brigamos demais.
Eu e o meu amor, nós brigamos muito. Mas eu o amo, mas nós brigamos muito. Então, tem que começar a lutar para não brigar. Amém? Mas você brigar, necessariamente, não é o fim. Pode ser o começo. Porque se você ama, você pode abrir mão e você deve abrir mão. E essa guerra vai acabar. Vai acabar. Pelo menos as batalhas, né, vão ser mais escassas. Né? Eu, por exemplo, eu contei, né, para essa pessoa, eu contei assim, que quando eu comecei a namorar o pastor Aloysio, a gente brigava tanto. A Ana sabe, a tia Thelma também. Gente, olha bem, eu e Lenira crescemos numa família sem pai, né? Eu não tinha referência de casamento. E eu e Lenira super independentes. Imagina se eu vou parar na porta do elevador e não vou tocar o botão para o elevador descer e abrir a porta para mim. Eu sempre fiz isso. Né? Então, comecei a namorar com a Luísa e nós chegávamos na frente, íamos no shopping tomar sorvete. Quando nós chegávamos na porta do elevador, adivinha quem tocava primeiro o botão? Eu, óbvio, né? Terceira Guerra Mundial. Porque para ele era inadmissível que eu tomasse a frente dele para apertar o elevador. Agora, talvez você, jovem que está do lado de lá, você dissesse assim, gente, mas que besteira, deixava ela tocar, mas aí é que está. Era eu e ele. E para ele, hoje em dia, se nós pararmos na frente do elevador e eu tocar o elevador, ele não briga mais. Mas muitas vezes nós paramos na porta do elevador e ninguém toca, porque ele cede ao cedo, pronto. Mas depois de 35 anos de namoro, a gente tinha que ter aprendido alguma coisa sobre elevador, né? Que o elevador não vai mudar em nada a nossa vida. Entende? Então, não é questão de briga, é questão de saber o seguinte, por que vocês estão brigando? É questão de caráter, ninguém tinha mau caráter, né? Ninguém, os dois se amavam, mas é que os dois queriam prevalecer. Então, nós tivemos que aprender. E até hoje a gente aprende, gente. Até hoje, claro que a gente não briga mais daquele jeito. Mas a gente teve que se adaptar e valeu a pena. Valeu muito a pena. Amém? Então, eu queria que nós trouxéssemos essa palavra começando com os nossas relações humanas, entre nós, dentro da nossa casa. Não só marido e mulher, mas nós que vivemos juntos. Né? Agora a tia Thelma está tendo a experiência de ter uma filha, né, tia? Gente, a gente está com ferro se afia, né, tia? Ferro com ferro se afia. Não é? Mas se eu não ceder para a tia Thelma não ceder para mim, para onde que a gente vai chegar? Mas, graças a Deus, uma cede. Ou eu ou ela, em todos os momentos, a gente tem tido bênção. Então, é relacionamento entre irmãos, relacionamento, né, já falamos de marido e mulher, de mãe e filho, de pai e filho, de amigos, de pessoas na igreja. Você no seu trabalho, você pode estar coberto de razão lá com o seu chefe incrédulo, que é terrível, o seu funcionário, que é terrível, mas você conhece o Senhor e você tem o privilégio de estar escondido em Deus junto com Cristo. Amém? E é Ele que vai te dar esse amor para você ser cortês, para você ser amável, para você ser afável, para você, na hora que você tem vontade de pular no pescoço, você não pular e você entregar para Deus, porque o Senhor, Ele vai fazer justiça por você. Amém? No nome de Jesus.
Em Lucas 12, 11, 12, Jesus fala com os discípulos dele que eles estariam diante de autoridades, de pessoas importantes, mas que eles não se preocupassem com o que eles deveriam falar, porque Deus os instruiria. E é assim conosco, gente. Se nós permitirmos que Deus entre no nosso coração, né, que o seu amor, que sua glória se manifeste através de nós vamos ter a palavra temperada para toda e qualquer pessoa que estiver junto da gente. Nós lemos aqui, na Epístola de Pedro, falando sobre o nosso testemunho, sobre pessoas que muitas vezes podem nos acusar de qualquer coisa, do nosso procedimento, mas que na nossa vida isso não seja verdadeiro. Amém? Que as pessoas não tenham o que apontar na nossa vida, que se falarem que seja mentira mesmo. Porque o que nós temos ouvido de muita gente por aí, né, até políticos evangélicos e tudo, não são coisas boas. Mas que na nossa vida, no que concerne a nossa vida, que não seja assim. Que não seja dessa forma, que a nossa vida seja irrepreensível. Não fale com ira, mas com humildade. Tenha cortesia, tenha consideração, tenha amor. Não lute na esfera da vontade. Você deve vigiar-se. Nós temos que ter um bom caráter, um caráter moral, um caráter espiritual. Isso tudo pesa sobre nós. Isso tudo pesa sobre nós. Em Romanos, capítulo 8, diz assim, no versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Todos os que são guiados pelo Espírito. Nós precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós nos deixamos ser guiados, nós agimos, nós procedemos como filhos de Deus, como Jesus é, como Ele nos ensinou, como Ele espera que nós sejamos. Amém? Nós vamos ter vitória na nossa vida, nós vamos ter Deus ao nosso lado. Não é bom isso? Quando Deus toma o nosso partido. Quando Deus toma o nosso partido. Nós lemos ali, na Epístola de Pedro, tantas coisas maravilhosas. Verso 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. No nome de Jesus, nós não vamos praticar males. Nós vamos praticar o bem. Nós vamos ser justos. Nós vamos praticar a justiça de Deus na nossa vida. Amém? No nome de Jesus. Queria que nós pensássemos nisso tudo, né? Eu falei assim, tão resumidamente. Eu fico com vontade de falar tudo, aí falo rápido. Mas eu queria que você pudesse absorver essa ideia, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a sua vida. Porque o tempo que a gente vive na Terra é um tempo muito curto. Passa muito rápido. Parece que eu me casei ontem. E eu já vou fazer 34 anos de casada. Quando a gente vê os filhos da gente tão grandes, a gente pensa, né? Eu pelo menos penso, puxa vida, eu devia ter aproveitado mais, né? Deles pequenininhos,
Devia ter aproveitado mais, porque o tempo passa muito rápido. Quem tem filho pequeno, aproveite muito, porque passa rápido demais. Daqui a pouco, todo mundo cresce, todo mundo tem vontade própria, todo mundo tem que construir sua vida, tem que seguir o seu caminho. Mas a gente não deve perder essa paz que o Senhor quer encontrar em nós. Ele quer que a gente pare para pensar nas pequenas coisas, no nosso relacionamento. Por que que só depois que a gente faz o erro é que a gente sente a dor, não é? É que a gente diz, ai meu Deus, se eu tivesse aberto mão, não teria acontecido essa situação difícil. Mas é isso que hoje eu vim dizer aqui para você. Para você lutar pelos seus relacionamentos. Seu relacionamento em todos os níveis. Os mais íntimos, os mais chegados. Preserve isso, lute por isso. Porque o Senhor, Ele vai te capacitar. Ele vai te abençoar. Ele vai te garantir. Ele vai honrar a tua vida, a tua palavra, se você tiver essa postura. Amém? Ele quer nos encontrar em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Mas não é simplesmente a gente é crente, né? Aqui na igreja a gente não tem carteirinha, né? Mas você é membro aqui da igreja. Não é só você ser membro da igreja e vir ao culto domingo. Mas é você, de fato, começando no seu relacionamento mais próximo. Você está vivendo isso. Sendo compreensivo, sendo misericordioso, sendo humilde, abrindo mão, muitas vezes, não criticando, tendo compaixão, começando em casa. Começando ali, se estendendo para a igreja, sem apontar o dedo em riste. A palavra de Deus diz assim, que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos o quê? Acusados nem condenados. Né? Por quê? Porque quando a gente se avalia, quando a gente pensa naquilo que a gente faz e que a gente não deve fazer, e a gente muda, e a gente se arrepende, então, quem é que vai ter o que acusar na nossa vida? Ninguém. Mas por que que muitas vezes nós somos acusados e somos condenados? Porque nós não vivemos essa palavra. Mas nós precisamos nos julgar a nós mesmos, antes da gente olhar para o nosso irmão. Antes da gente bater no peito e dizer, não, eu sou santo, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente não tem que olhar o que o nosso irmão deve fazer. A gente tem que olhar o que eu tenho que fazer. Você tem que olhar o que você tem que fazer. Porque toda vez a mãe, quando vai falar com o filho, fulano, você não fez isso. Ah, mas meu irmão também não fez aquilo. Não é assim? Somos todos iguais. Mas não, cada um olhe para si mesmo. E tenha misericórdia do seu irmão. E nós temos que botar isso em prática. Mas a gente, pela nossa própria natureza, pela nossa humanidade, não, a gente tem razão. A gente é que está com a palavra final, né? Como Pedro fazia muitas vezes com o Senhor, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não fale isso, Senhor. E o Senhor teve que dizer para ele, arreda daqui, Satanás, vai para trás, né? Por quê? Porque Pedro, ele se arvorava a discutir com Deus, a discutir com Jesus. E nós, muitas vezes, fazemos com Deus e fazemos com o nosso irmão também. E hoje o Senhor, Ele está nos chamando.
porque Ele quer que nós sejamos encontrados em paz, a paz aqui, dentro. Você saber que se você cometeu erros, 1 João 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o diabo tem roubado a nossa paz quando a gente se sente culpado. Não é verdade? E muitas vezes a gente fazendo essa avaliação do que a gente tem feito, do que a gente tem vivido, muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, eu vou desistir, porque eu sou ruim mesmo. Não, porque eu não consigo. Não, porque eu falhei, porque eu fiz. Não, mas se você fez algo que você se arrepende, o Senhor vai te perdoar. E o Senhor vai te purificar de toda injustiça. E o Senhor vai fazer um caminho novo para frente. Amém? Ele é fiel e justo. Ele está aqui não para nos acusar, Ele está aqui para nos garantir a vitória na nossa vida. Então, Ele vai nos encontrar em paz, primeiro aqui. Por quê? Porque nós sabemos que somos humanos e porque nós reconhecemos o nosso erro e Ele está aqui para nos perdoar, para a gente fazer da maneira certa. Amém? E para a gente perdoar o nosso irmão. Porque quando a gente experimenta esse perdão, a gente é incapaz de deixar fluir esse perdão também. A gente recebe e a gente perdoa. E a gente toma uma postura diferente da gente acusar, da gente apontar, da gente ter misericórdia. Amém? Quando a gente se agita muito, quando a gente acha que faz tudo certo, parece que a gente bota um caminhão, né? Ou a gente se torna um caminhão que a gente vai um trator, né? Para fazer tudo. É mais ou menos por aí, pelo menos comigo. Digo, não, então, pronto, agora não quero saber, eu vou fazer tudo assim, porque eu vou fazer certo, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Mas Deus não quer que você tome essa postura. Porque Deus quer que nós sejamos o quê? O primeiro versículo que a gente leu lá, que nós tenhamos o quê? Igual ânimo. Igual ânimo. Que nós tenhamos cooperação uns com os outros. Então, você precisa ter calma com aquele que é mais devagar do que você. Você precisa ter misericórdia para essa pessoa te acompanhar. Né? Maridos, a tua esposa, maridos, irmãos, quem quer que seja qual for o limite. Limite de capacidade, limite de idade, né? A criancinha pequenininha, às vezes a gente manda guardar os brinquedos e ela vai demorar um século, às vezes você tem que ir com ela, vamos guardar. Mas ele vai aprender a cooperar. Mas se você guardar tudo, ele só vai tirar e jogar fora. Você vai ter que ensinar para o seu filho a guardar. Então você vai ter que ter paciência, porque a gente quer fazer tudo rápido. Então, faça menos, mas faça da maneira que vai trazer o quê? Que vai trazer harmonia, que vai trazer cooperação dentro de casa, que vai trazer harmonia. Tenha paciência. Deixe o Senhor agir, não é? A gente quer agir na frente do Senhor, mas o Senhor é que vai agir. Então, não adianta. A gente precisa ter paciência. Sabe, nós estivemos na semana passada, lá com o apóstolo Jair, lá no Paraná. E um homem de Deus maravilhoso, uma igreja maravilhosa. Ele agora está com 72 anos. E tem mais ou menos 1 ano e meio que ele começou com um processo ali de hidrocefalia, que antes de descobrir que era uma hidrocefalia,
Eles chegaram a pensar, não em Alzheimer, eles pensaram aquela outra enfermidade, Parkinson. Ele começou a ser tratado de Parkinson, embora ele não tivesse tremendo, mas alguns outros sintomas se confundiam com Parkinson. E o apóstolo Jair é um homem de Deus, um homem inteligente, uma igreja linda, a família linda. E ele, nesse momento, ele está de cadeira de rodas, ele sabe das coisas de Deus, e muitas vezes ele não reconhece a própria esposa, não reconhece as filhas. E aquilo tudo me fez pensar, gente, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos aqui bem, com saúde, e a gente não sabe se amanhã a gente vai acordar. O Luca contou uma experiência ontem daquela amiga em comum com a Suzana, que ela passou na frente do prédio dele, ele já não havia algum tempo, mas naquela hora ele disse assim, eu estou com pressa. Eu não vou nem parar para dar boa noite, bom dia, sei lá qual era a hora. Por quê? Porque eu estou com pressa, depois eu falo com ela. E ela, no outro dia, teve um ataque cardíaco. Então, o Luca disse assim, eu nunca mais vou fazer isso. Eu não vou deixar de cumprimentar uma pessoa porque eu estou com pressa. Porque o Senhor falou comigo que eu tinha que ter falado e eu não falei. Então, queridos, a gente vive a vida da gente como as águas, né, que correm, como uma torneira que a gente abre e sai a água, e sai a água. E a gente desperdiça essa água. Mas o Senhor, Ele não quer isso. Ele, realmente, nesta noite, Ele está nos dizendo, porque Ele está dizendo para mim também, que a vida é mais do que isso. É mais do que você correr e ganhar dinheiro. É mais do que você correr e trabalhar. É mais do que você correr e ter a sua casa limpa, arrumada. É tão bom ter a casa arrumada, mas quantas mulheres perdem a sua comunhão do seu lar porque ficam obstinadas pela limpeza da casa. Gente, deixa sujinho um pouquinho. Mas vai curtir teu marido, vai curtir teus filhos. Eu não estou falando para você ser uma mulher desleixada. Eu estou falando para você o que é mais importante. Porque, às vezes, o seu marido chega, quer sentar na cama, conforme a Luísio falou outro dia, e a gente reclama, mas, puxa vida, vai tomar banho, você está sentando aí né? Gente... Um marido tem que ter liberdade de chegar na sua casa e se enfiar debaixo do lençol, depois você troca o lençol, depois você bota a máquina para trabalhar de novo. Vocês estão entendendo? Mas eu estou dizendo, eu mesma, Luísio, você veio da ginástica, se enfiou na coberta, se enfiou no lençol e tinha acabado de trocar. Eu estou falando para vocês isso. E eu não posso fazer isso. Mas na minha cabeça não cabe uma pessoa vir da ginástica se enfiar no lençol limpo, cheiroso, cheio de ola. Vocês estão entendendo? Mas é pior eu ir dormir zangada com ele. Porque depois ele vai levantar, vai tomar o banho, mas o lençol já ficou sujo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Já sujou. Então ele pode tomar 10 banhos, mas o lençol está sujo. E aquele lençol sujo pode ser uma noite às claras, gente. Porque se eu não for madura o suficiente, ou para dormir no lençol sujo, ou para pegar outro lençol limpo, como é que eu vou me deitar com meu marido ali? O diabo vai ficar no meio, gente. A Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Quando você fica irado, o diabo entra no meio. Então, eu estou falando uma coisa tão boba, uma coisa tão íntima. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, o que é mais importante? É um lençol limpo, a própria higiene, gente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer?
do que você ficar em paz. Então é melhor eu ficar calada. Quando ele levantar para tomar banho, eu vou e tiro o lençol e boto um lençol limpo. Que graças a Deus tem lençol limpo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então eu quero que você pense. Bota no lugar desse lençol outra coisa. Sei lá, um sapato no meio da casa. Sei lá, uma cueca no ventilador. Eu estou inventando, né? Estou inventando. Eu já ouvi histórias que vocês não sabem. Já ouvi histórias assim de mulheres indignadas com as coisas indizíveis. Mas eu vou dizer uma coisa para você, gente. Isso é o de menos. Porque o mais importante é o amor. E se você não estiver disposto a perder, a sofrer, porque, sinceramente, ver o Aloysio deitado ali, para mim, foi um sofrimento. Mas se eu não estiver disposta a sofrer, o amor tudo sofre, eu não posso sofrer por isso. Quanto mais coisas mais graves, gente. Quanto mais coisas mais graves. Que a gente precisa estar pronto para perdoar, que a gente precisa estar pronto para recomeçar no Senhor. Para Ele nos encontrar em paz. Paz aqui e paz aqui. Com as vestes sem máculas. Sem mácula. Olha, uma malcriação já deixa uma manchinha. Sabe? Um comentário já deixa uma manchinha. Um comentário que às vezes a gente faz de uma terceira pessoa, de uma pessoa que não está nem ali presente. Gente, é muito sério. A vida cristã, o Aloysio disse hoje uma coisa maravilhosa. A vida cristã, a vida perfeita é muito fácil. Por quê? Porque só tem um caminho. Então, nesse sentido, é muito fácil. É um caminho só, é o caminho com Jesus. Mas não é fácil, por quê? Porque você precisa crucificar o teu eu. Você precisa, de fato, abrir mão. Abrir mão. Sabe? Abrir mão. Abrir mão do que você quer. Isso é importante. Isso é importante. Para viver em paz, para viver em amor, para viver em harmonia. E isso em todos os níveis de relacionamento. Na igreja, com relação à autoridade. A gente vê uma atitude que a gente não tomaria e muitas vezes a gente precisa aceitar o irmão, porque ele faz daquele jeito. E amar o irmão, mesmo ele fazendo daquele jeito. Porque o cristianismo é isso. É a gente se relacionar bem. É a gente viver em comunhão. Vamos ler de novo aqui para a gente terminar? Verso 8 do capítulo 3 de 1 Pedro. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Gente, eu quero a herança do Pai. Eu não quero outra coisa. Eu não quero outra coisa. Então, eu preciso viver isso que está aqui na palavra. Eu não posso viver menos do que isso. Mas eu estou escondida em Deus, junto com Cristo. Eu estou escondida e é Ele que vai me dar a capacidade para eu poder me calar na hora que eu tenho vontade de falar. Na hora que eu tenho vontade de revidar. Na hora que eu sou maltratada e que dá vontade de dar umas boas de umas respostas. Né? A gente sabe dar umas respostas. Mas não é para dar. O Senhor quer que a gente seja diferente do mundo.
E os cristãos estão muito iguais. Nós não podemos ser iguais ao mundo, nós temos que ser diferentes. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam males. Queridos, além de tudo, a gente ainda tem a garantia que se a gente viver dessa maneira, o Senhor vai ouvir as nossas súplicas. Amém? Ainda de sobra, ainda de bênção, é herança. A herança que nós recebemos. Então, que o Senhor, Ele nos encontre em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E eu estou falando isso tudo aqui não porque eu seja perfeita. Né? Como diz o Aloysio, eu sou quase perfeita. Mas não, é porque se a gente pensar, eu não vou conseguir nunca ser perfeita, porque só Deus é perfeito, a gente desiste. Mas quanto mais a gente busca a perfeição, mais a gente encontra na gente imperfeição. Não é verdade? Mas é assim mesmo que a gente cresce, assim mesmo que a gente amadurece e que a gente vive melhor. Quem quer ver dias felizes, quem quer viver feliz, busque a paz. Guarde a sua boca, refreie a sua língua do mal, faça o bem, e você vai ver dias felizes. Amém? Você vai ver coisas boas na tua vida, na vida dos teus amados. Deus vai garantir a vitória para você e para os teus amados. É isso que eu quero. Não quero mais nada. Amém? Eu não quero mais nada. Mas pense na tua vida o que você precisa fazer para melhorar, para se relacionar melhor com as pessoas que estão à sua volta, para ter um casamento melhor, para ter um noivado melhor, para ter um namoro melhor, para ter uma amizade melhor, para ter um relacionamento entre irmãos melhor, para ter um relacionamento na igreja, para ter um relacionamento no seu trabalho, na sua vizinhança. Aquela vizinha que chega de cara feia. Dá uma flor para ela, não é? Dá um sorriso para ela vai mudar. As coisas vão ser assim. A palavra branda desvia o furor. Amém? O Senhor vai fazer dessa maneira na nossa vida. Palavra branda desvia o furor. Agora, só o Senhor para nos aperfeiçoar. Só o Senhor para fazer conosco. Amém? No nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vou pedir aqui a Ana, né? Ou a Ana ou Wagner, não sei, para a gente... Jesus é bom. O Senhor quer te encontrar em paz, sem mácula e irrepreensível. Amém?